A senhora já sofreu algum tipo de preconceito por ser doméstico? Sim, muitas vezes. E o que essas pessoas que faziam esse preconceito com a senhora faziam? Falavam, agiam? Chamava a pessoa de negra, piniqueira, que nunca ia ser ninguém na vida, essas coisas. Falava para magoar a pessoa negra. A pessoa ser pobre, por vir de baixo, por não saber ler, por não saber escrever, essas coisas. O Brasil tem o maior número de domésticas do mundo. Segundo a OIT, Organização Internacional do Trabalho, o Brasil possui 7,2 milhões de empregados domésticos, sendo 6,7 milhões de mulheres e 504 mil homens. E mesmo com as novas regras aprovadas pelo Senado, 10 estados brasileiros ainda têm mais de 90% das empregadas sem registro profissional na carteira de trabalho. Eu sempre gosto de assinar a carteira das minhas secretárias. Aquelas que eu não assinei, e não significa dizer que eu não tenha pago os direitos dela direitinho. Tanto que eu nunca tive problema com nenhum, assim. Na verdade, algumas não quiseram que eu assinasse. Eu tinha uma, inclusive, que queria que eu assinasse, mas que eu não colocasse empregada doméstica. Então eu expliquei para ela que não tinha como eu justificar a função dela colocando outra profissão. Ela tinha que ser empregada doméstica. E ela tinha preconceito, ela não queria que na carteira dela tivesse esse título de empregada doméstica. Com a minha secretária atual, dona Marinalva, quando ela chegou aqui, ela não queria que eu assinasse a carteira dela, até porque ela achava que talvez não fosse adaptar, porque talvez ela ia ter alguma dificuldade, porque eu sou deficiente visual, sou cega, e aí ela talvez achou que era complicado, né? Mas isso foi um processo. E depois eu fui explicando para ela que ela precisava ter a carteira dela assinada, porque ela precisava ter os direitos dela assegurados. Se ela ficasse doente, né, qualquer coisa do gênero, ela precisava ter alguma coisa que respaldasse a ela, né, em relação à seguridade. E aí depois deu certo, ela passou uns tempos sem eu assinar, e depois eu resolvi que a gente tinha que assinar mesmo, porque, né, as leis trabalhistas e a questão das complicações da justiça. Então eu acho inclusive melhor, apesar de eu achar que fica um pouco pesado para mim. Se eu pudesse não ter uma secretária, eu não teria, né? Talvez se eu tivesse um sistema de faxineira, alguma coisa do tipo fosse melhor para mim em relação à financeira, mas a gente tem se dado bem demais e eu gosto muito dela, e ela hoje é quase da minha família, e fica difícil hoje eu dispensar dela mais não. Meu ponto de vista para mim foi bom demais, por umas partes. Porque é que nem Dona Vânia disse, eu acho que não precisava exagerar tanto não, mas já que exageraram, é uma boa coisa a nosso favor, né, da doméstica. Então não tenho o que dizer não. No começo você não queria que fosse assinada, como foi? Se o professor pode contar essa história pra gente? Eu não queria não, porque eu achava um serviço de doméstica muito desvalorizado. Então eu nunca deixei ninguém assinar minha carteira não, a primeira foi a Dona Vânia. Dona Vânia, o que te levou a contratar uma empregada doméstica? Bom, primeiro foi a minha necessidade, né, porque eu trabalho 3 expedientes. E segundo, de certa forma, a comodidade também, né, que chegar em casa, as coisas são organizadas, não preciso mais eu me desgastar tanto fazendo coisas de casa. Desde quando você tem uma empregada doméstica? Bom, eu sempre tive, desde quando eu resolvi morar sozinha com a minha família, eu sempre tive secretária, né, e a minha última já está há mais de 4 anos que trabalha aqui em casa. Como é o seu relacionamento com a Marinalva? Bom, atualmente está muito bom. No começo foi um pouco difícil, né? Porque nós somos 2 pessoas de personalidades muito fortes, mas agora está tudo bem. Como foi o início do trabalho da Marinalva? Como todo início, a gente precisa de adaptação, né? Ela também precisou de se adaptar, e eu também a ela, claro, né? Porque com todas as minhas limitações, né? E ela também tinha que se acostumar com as minhas
com as minhas particularidades. Foi um pouco difícil, mas a gente vai ajustando tudo. Até hoje a gente ajusta coisas, né? Não tem como ser tudo perfeito não, a gente vai sempre melhorando, cada dia. Quanto tempo você passa fora de casa? Mais ou menos umas 12 horas. A Marinalva sempre fica sozinha? Não, às vezes, muito difícil, porque meu filho mora comigo, então eles sempre estão juntos. Você já teve ou conhece alguém que já teve problema ou desentendimento com alguma doméstica? Já, eu mesma já tive bastante desentendimentos. Quando eu tive meu filho, eu tinha 2 secretárias. Uma para cuidar da casa, dos afazeres da casa, comida e tudo, e outra para cuidar do Lucas, que é o meu filho. E uma vez eu cheguei em casa de noite, o Lucas estava dormindo de óculos, né? Isso aí foi um dos problemas, mas foi o que me chocou mais, o que me deixou quase traumatizado, né? Porque quando você tem uma pessoa só, você pode dizer que é muito serviço, e na verdade não é muito serviço na minha casa, nunca foi. Mas quando você tem 2 pessoas que você acha que uma complementa a outra, ou pelo menos é o que você pensa, então pra mim foi um choque eu chegar em casa e ver o Lucas dormindo de óculos. Por que você começou a trabalhar como doméstica? Por necessidade. Conte um pouco sobre a sua família, se você tem filhos, como é o seu relacionamento com eles. Tá, eu tenho filho porque eu tive. Não, eu tenho filho porque coisas que acontecem na vida da gente, mas eu não cuido de nenhum não. No casal eu deixei com o pai dele no crato, porque passava muita necessidade e 3 passando necessidade não dava certo. Ele me largou com os 3 meninos, eu fui e deixei o casal lá com ele e fui cuidar da minha vida. E o outro filho que a senhora teve? O meu outro filho aqui em Fortaleza, né? Sim. Eu tive um filho, aliás, eu tenho, né? No começo foi difícil, porque eu tinha que escolher entre meu filho e o emprego. E para mim cuidar do filho da mulher, eu tinha que deixar o meu. E o abençoado que vivia comigo não se sentiu na capacidade de cuidar de um filho. Aí eu ainda quis ficar com o menino, mas só que ele não quis me ajudar, eu tive que dar. Aí eu dei o menino para um casal de crente, que no começo convivia comigo, mas depois ela começou a ficar com ciúme do menino comigo. Aí eu fui e deixei de mão. Com quantos anos a senhora começou a trabalhar como doméstica? Com 13 anos. Você pensou em seguir outra carreira quando você era pequena, na sua infância? Não, nunca. Nunca? Porque para começar eu não tenho estudo, né? Porque o homem que se dizia meu pai tirava a gente da escola para levar para a roça. E foi uma infância muito difícil. Segundo a OIT, Organização Internacional do Trabalho, 52% das mulheres do mundo economicamente ativas já sofreram assédio sexual. No Brasil, o assédio é considerado crime desde 2001, quando ficou estabelecido pena de detenção de 1 a 2 anos para quem praticar o ato no ambiente de trabalho. E como era o seu relacionamento com seus antigos patrões? Já teve algum problema com algum patrão? Teve um que eu botei ele na justiça porque ele veio passar a mão na minha bunda e eu não gostei. Minha avó foi empregada doméstica de várias famílias ricas. Em 1958, ela trabalhava para a família mais rica de São Paulo. Mulher negra, bonita, era assediada pelo patrão o tempo todo. A patroa fazia vista grossa. Era como na época da escravidão mesmo. Elas sabiam e tinham aquilo como um hobby para o marido. Minha avó engravidou e até hoje não sabemos se foi estupro ou não. Ela nunca contou essa parte, mas também não negou. A patroa deixou ela morando lá até o bebê nascer. Como minha mãe nasceu branca e parecida com o patrão, a patroa propôs a ela que ficasse com o bebê, mas minha avó teria que ir embora. Desesperada, minha avó fugiu com a minha mãe e durante muitos anos ela alegou essa história, pois tinha medo que minha mãe o procurasse. Um dia,
Em confidência a uma tia, ela contou a verdade, mas minha mãe tem quase certeza que foi um estupro, e por isso ela não faz nenhuma questão de ir procurá-lo. Hashtag eu empregada doméstica. Lucas, como você se sente em relação a Marinalva? Eu acho que ela é uma pessoa muito compromissada. Sempre que ela esteve aqui, ela sempre esteve muito feliz e ela sempre pareceu muito disposta a fazer as coisas. Fora que ela é uma pessoa muito boa para conversar. Ela tem momentos dela, né? Tem umas doidices ali lá, mas ela é uma excelente pessoa e uma excelente profissional. Eu respeito muito a Dona Marinalva. E eu acredito que ela foi, se não a melhor, uma das melhores que a gente já teve aqui em casa. O que eu posso dizer? Quando eu cheguei na Dona Vânia, estava num momento muito difícil na minha vida. Difícil mesmo. Ela foi, assim, uma amiga, uma mãe e uma irmã. Porque foi muito difícil. Tudo bem. Quando ela estiver pronta, a senhora pode conversar com a gente. Não tem problema. Muito difícil. Porque eu não tive apoio de mãe, nem de pai, nem de família nenhuma. Eu encontrei aquilo que eu nunca encontrei na minha família. Então não tem nada assim que reclamar ou me maldizer não. Acima, abaixo de Deus, Dona Vânia, o Lucas, são a minha família, são tudo na minha vida. Deixa essa vassoura e vem depressa, vem pro que te interessa, ver teu mundo funcionar. Solta esse cabelo e te alegra, quando é que a gente erra, vendo a vida melhorar. Olha, o mundo inteiro está com pressa, vem